Vamos falar então mesmo de DR. E sabe que o problema da DR é que DR passou a ser sinônimo de problema. DR passou a ser sinônimo de problema. Quando não, as pessoas entendem a DR como algo já voltado assim para, como é que eu diria, para ofensa. Para ofensa. Quando alguém diz assim, vamos ter uma conversa e as pessoas associam a DR, logo já fica desqualificada. Vocês percebem isso? Que quando alguém diz assim, ó, vamos conversar, e a pessoa sente cheiro de discutir a relação, já dá uma coisa aversiva, como se não fosse uma coisa boa. Vocês sentem isso? Vocês percebem isso? Outra coisa é que as pessoas falam tão de forma pejorativa sobre discutir a relação que já virou piada. Vocês perceberam? A Lua está dizendo, é verdade, devia substituir por um alinhamento. Pois é, mas daí a gente fala em alinhamento e logo as pessoas começam a deturpar a palavra. Nós no português, a gente tem a tendência a desfigurar as palavras. A gente tem a mudar a interpretação das palavras. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, né? Se eu digo, eu fiquei com fulano, significa que eu não tô com ele. Olha só, se eu disser, eu fiquei com fulano, significa que eu não estou com ele. É engraçado, ficar não era estar, não era permanecer. Trocamos o significado, né? Hoje, quando a gente fala, vamos discutir a relação, que quer dizer, vamos conversar a respeito das coisas, as pessoas entendem como uma coisa aversiva. Xiii, já vem problema. Xiii, já vem encrenca. Já vai dar briga. Perfeito, Nathalie. Os homens gostam menos, mas sabe por quê? Começa que geralmente a DR não é uma conversação. Geralmente a gente fala em DR, mas o que a gente quer fazer é um monólogo. Monólogo. Geralmente se quer que o outro escute. E só escute. Não fale. Quando eu digo quero discutir a relação ou vamos conversar, eu na verdade nem sempre quero conversar. Eu quero fazer um monólogo, e um monólogo cheinho de queixas. Um monólogo cheinho de queixas, de críticas. Vocês concordam comigo? Então, olha só, além de a gente querer conversar sobre a relação, já ter esse estigma, essa coisa ruim, isso também não surgiu do nada, gente. Esse estigma de ser uma coisa ruim, ele não surgiu do nada. Ele surgiu muitas vezes porque as pessoas fizeram mau uso da possibilidade de diálogo. E fizeram mau uso como? Usando o diálogo para ofender, para criticar. Né? E para ofender é horrível. Quando a gente diz vamos conversar e a gente começa a ofender, a outra pessoa diz, bah, mas não converso nunca mais. Eu tô fora disso. Eu não vou querer conversar. O Alex está dizendo uma coisa fantástica, que DR significa direcionamento da relação. E evitar a discussão da relação é o que traz o desgaste. Com certeza. O não falar, o acumular as coisas, para deixar que lá pelas tantas as coisas explodam, é a pior coisa que tem. O problema, Alex, é que nem todo mundo interpreta como uma possibilidade de direcionar e de alinhar.
geralmente pelo popular, pelo desgaste popular de transformar a palavra numa coisa aversiva, pelo mau uso da possibilidade de conversar, mau uso usando para ofender, para criticar, para se queixar, para listar o que o outro fez ou deixou de fazer, né? Muitas vezes fazendo mau uso como forma de invalidar o outro e não para falar e ouvir. E ouvir. Porque conversação, gente, conversação até quando a gente discute, né? E a discussão faz parte da vida, gente. Por quê? Porque nós somos diferentes, né? Quando há diferenças, volta e meia vai ter discussões. Como a discussão é inevitável, algumas coisas têm que ser observadas, principalmente quando a gente é casal. Por exemplo, quando a gente vai discutir uma relação. Por exemplo, uma festa não é um bom lugar para discutir uma relação. Na casa dos outros não é um bom lugar para discutir a relação. Na casa da família de origem não é um bom lugar para a gente discutir uma relação. Num jantar de amigos, gente, tem coisa mais chata para todos, do que você tá entre amigos e de repente um casal começar ou a discutir sendo sarcástico um com o outro, ou mandando indiretas, ou às vezes abertamente lavando a roupa suja. Tem coisa mais chata? Climão, perfeito, climão. Que climão? Fica chato para todo mundo, porque você fica constrangido, você fica ali meio que sem saber o que fazer. É muito chato, né? Porque isso são coisas que têm que ser discutidos em casa ou num lugar reservado para intimidade. É feio porque você deixa as suas coisas feias à mostra e, pior, escancara as coisas do teu companheiro à mostra. Sim, roupa suja se lava em casa. Só que nem eu falei numa live aqui, pegaram no meu pé depois. Quando a roupa é muito sensível e muito delicada, aí a gente leva na lavanderia. Aí eu brinquei dizendo que eu sou uma lava-roupa e alguém disse, não sei se não foi o Kiko, que eu sou uma multiuso ou multiação, ou foi o Betaninha. Alguém aí falou pra mim alguma coisa assim, né? Então, o fato do mau uso da discussão muitas vezes deixa a discussão desacreditada, né? Ela perde o valor, né? Quando a gente trata ela de forma desacreditada porque a gente está sendo inadequado ou com o lugar. Bar também não é um lugar, gente, porque às vezes quando as pessoas dizem vamos sair, vamos para um bar, vamos para conversar, e sabe o que daí as pessoas fazem? Elas começam a beber. Elas começam a fazer uso do álcool. E o álcool, gente, e uma discussão não são bons parceiros, né? Álcool e discussão não são bons parceiros, porque as nossas coisas mais difíceis, elas ficam mais potencializadas com o álcool, né? Então, respeitem quando e onde. Cris, mas quando? Quando falar? Por exemplo, quando o teu parceiro chega em casa
cansado. Você percebe, porque ninguém conhece ele como você. Você percebe que ele está cansado. Você percebe que ele pode não ter tido um dia ruim, que ele está mais fechado, que ele talvez até esteja mais grosseiro. Não é o momento para dizer, pois é agora que eu vou falar com ele. Porque se você está percebendo que as coisas não estão muito bem, dá um tempo. Dá um tempo, deixa a pessoa acalmar. Então, o quando, não só o onde, o quando, ele também é muito importante. Né? Muitas vezes, a gente também exagera, principalmente nós mulheres, tá? Às vezes a gente exagera no querer ficar conversando sobre a relação. Às vezes, vou usar o exemplo da Lise que eu adorei. Você tá ali tomando um chimarrão, falando sobre coisas boas e de repente a pessoa diz, agora eu vou começar a desencavar coisas antigas. E esse é um problemão, às vezes, das discussões da relação. Porque as pessoas não conseguem se focar no que está acontecendo. E no que está acontecendo agora. Nas coisas que a gente tem que alinhar agora. Elas começam a buscar, e vejam bem, não é uma coisa que se queira. Não é uma coisa que se queira. O nosso cérebro, quando a gente pensa num problema, ele vai lá no setor dos problemas e ele começa a colocar todos para fora. Todos. E aí, você que tinha um probleminha assim, você começa a ter um monte de probleminhas que juntos formam um problemão. E você pega tudo aquilo tomando um chimarrão tranquilo ali com o marido e você pega e põe no colo do companheiro. E aí, sim, coisas muito antigas, mágoas, ressentimentos. Eu falei ontem que ressentir é a pior traição que você pode fazer com você mesmo. Ficar ressentindo, sentindo de novo coisas passadas é a pior traição que você pode fazer por você. E aí você pega isso e joga no colo do outro. E o outro diz, puxa vida, mas eu achei que a gente já tinha discutido isso. Nós já tínhamos falado sobre isso. E tudo aquilo volta de novo. Só que aí volta com um amargo, com um azedo muito ruim. Então, uma das coisas que a gente tem que poder fazer, gente, tá? É quando for discutir, quando a gente for conversar sobre a nossa relação, né, de poder focar no presente e não ficar buscando coisas passadas. E se for trazer alguma coisa, que seja uma coisa e não uma listagem de coisas, porque isso desanima você e principalmente desanima o outro. Toda vez que a gente vê uma listagem de coisas por fazer, a gente desanima. Isso acontece com qualquer coisa da vida. Com qualquer coisa da vida. Se você faz uma listagem de coisas e você olha no todo, isso desanima. Mas se tu foca numa e resolve essa, depois resolve essa, depois resolve essa, quando você vê, você resolveu a listagem inteira, mas não jogando tudo ao mesmo tempo. Mas não jogando tudo ao mesmo tempo. Quando a gente põe tudo misturado num caldeirão, fica uma meleca. Fica uma meleca. Outra coisa, gente, que se a gente quer conversar sobre algo que está nos incomodando,
E a gente precisa conversar das coisas que nos incomodam. Por quê? Porque quando a gente põe embaixo do tapete, põe na gaveta, sei lá por onde, chega um ponto que você não consegue mais se conectar com o outro. Porque tem tanta coisa entulhada que você não consegue mais ir para frente. Então, para poder conversar com a relação, o outro também tem que estar conectado. Se o outro está com a cabeça em outra coisa, né? Por exemplo, final de campeonato. Né? Não queira conversar exatamente naquele momento. Porque não vai ser um bom momento para conversar com o teu parceiro se ele gosta de futebol. E se ele não te der atenção, é bem provável que você diga: o futebol é mais importante do que eu. E não, o futebol não é mais importante do que você. Quem está fazendo essa interpretação, quem está se auto-sabotando, é você. Você está se auto-sabotando. Então, escolha um bom lugar, escolha um bom momento. E claro que tem sempre certos assuntos que nem sempre existe esse bom momento, mas vocês vão ter que conversar, vocês vão ter que falar, porque quem não está disposto a falar, quem engole, chega um momento que vomita, e aí é pior ainda, porque aquele outro recebe aquela carga negativa, aquela meleca inteira, né? E que engatilha nas pessoas, sabe o quê? Não é justo. Mais de uma pessoa me diz: Cris, não é justo tudo que eu escutei. E aí, lembra da live de ontem? Ontem nós falamos em disputa. Quando uma pessoa, um casal, entra numa disputa, aí deixa de ser conversação. Aí entra naquele esquema do jogo de tênis, com um querendo pegar o erro do outro. Então, outra coisa importante, gente, é poder olhar para o outro quando a gente fala, mas com bons olhos. Cris, se eu tô chateada, se eu tô triste, como é que eu vou olhar pro outro com bons olhos? Olhando para você com bons olhos. Olhando não para tua queixa, mas olhando para o que tu tá sentindo. Podendo dizer: eu tô triste, eu tô chateada, eu tô com medo, eu tô carente, eu tô com raiva. A Sol disse uma coisa incrível aqui. Podendo escolher as palavras. As palavras, gente, as palavras, elas têm o poder de dinamitar. E eu vejo que a terapia tem esse poder nas palavras de dinamitar para abrir horizontes. Ou as palavras são tão duras que só dinamitando. Porque tem palavras que elas fecham, que elas trancam, elas são tão duras, elas são tão cruéis que a pessoa se fecha. E tem palavras que elas são legítimos abre-te sésamo. Escrevi sobre isso num livro meu. Né? Eu escrevi do poder que algumas palavras têm. Um poder milagroso, gente. Um poder milagroso de abrir caminhos. E uma delas, sabe qual é? Eu sinto muito. Eu sinto muito se de alguma maneira eu te fiz se sentir como tu tá se sentindo. Desculpa. Mas não aquele desculpa protocolar, sabe? Desculpa e tá tudo certo. Não. Eu sinto, eu reconheço que de alguma maneira te magoei. O livro que está escrito
Isso foi no meu primeiro livro, que se chama Conectados na Alma, Histórias de Dores e Amores. Ele esgotou. E eu ainda não relancei, porque eu acabei lançando os outros, né? Então eu vou ver, quem sabe mais adiante, se eu relanço ele, faço uma nova edição. Mas no Abre-te César eu falo exatamente isso, que se tem palavras que fecham, né? E às vezes a gente se fecha tanto que a gente não consegue se abrir. Isso vale para sexo, gente. Isso vale para sexo. Às vezes a pessoa se fecha tanto porque ela tá tão sofrida, tá tão magoada, que ela se fecha. Mas aí vem palavras milagrosas. Eu sinto muito, me desculpa. Eu amo você. Mas dizer eu amo você não como um mecanismo de defesa ou como quem vai até o supermercado comprar batata. Um eu amo você conectado com o que você realmente sente. Então, quando a gente escolhe as palavras, escolher palavras, gente, é sem ofensa, sem agressividade. Porque a agressividade, a raiva, ela é o oposto do amor. A grosseria é o oposto do amor. E se você quer se sentir ouvido, se você quer se sentir conectado, como é que eu vou usar a grosseria? Pois se eu usar a grosseria, ele não vai me ouvir. Se eu usar grosseria, ele vai fechar os ouvidos. Outra coisa, gente, não espere que quando vocês queiram conversar, o outro esteja disponível. Às vezes a pessoa não está disponível para conversar, ela não está na mesma vibe que você. E se você for insistir, se você for perseguir, fazer pressão para conversar, sabe o que a pessoa vai fazer? Ela vai se afastar. E quando ela se afastar, provavelmente você vai dizer que ou a pessoa está fugindo, quando só a pessoa não está afim, gente. Ela não está fugindo de conversar, ela só não está afim. Não está afim naquele momento porque ela está cansada, porque ela não está afim de se incomodar. E às vezes as pessoas sabem que vão se incomodar, né? Ou tu vai dizer que insensível. Essa pessoa é insensível. A pessoa é tão insensível que ela não tá dando bola pro meu sofrimento. Mas você às vezes não tá falando do teu sofrimento. Tu tá mostrando a tua brabeza, tu tá mostrando a tua raiva, mas não que tu tá triste. Sabe que as crianças fazem assim também às vezes? Às vezes a Pro chama os pais na escola e dizem assim: fulaninho tá muito agressivo, fulaninho tá chutando todas as canelas das crianças, como ele é violento. E você vai ver, o fulaninho tá triste, o fulaninho tá chateado. Então, se as crianças às vezes fazem assim, né? Se as crianças às vezes sabem assim, os adultos também fazem, gente. No fundo é tristeza, mas é claro, né? Então, isso faz parte de poder olhar o outro com bons olhos, né? E se a gente vem com grosseria, a primeira coisa que o outro faz é se armar para se defender. E aí, com um atacando, um se defendendo, tem conversação? Tem diálogo? Não tem diálogo. Se o olhar não é um olhar de bons olhos, não é um olhar de boa vontade, não é o olhar de vamos sentar e vamos tentar resolver as coisas, não tem conversação. Discussão é eu dizer o que eu tô sentindo e como eu gostaria as coisas.
é a outra pessoa dizer como está sentindo e como gostaria as coisas. E a gente poder achar um jeito, um meio termo para as nossas diferenças. Porque diferenças, gente, a gente tem uma tendência de achar que eu é um defeito. Se o outro é diferente a mim, ele tem um defeito, porque eu não tenho. Ou achar que alguém está errado. E às vezes não tem um certo, um errado. As pessoas só têm um jeito diferente de ver as coisas. O pior é quando a gente vê o outro por pensar diferente e agir diferente como um diagnóstico. Cris, o problema dela é que ela é deprimida. Ela é bipolar. Cris, pra mim, ele é um sociopata. Ele é um sociopata. Gente, as pessoas usam essas palavras. Bipolar, sociopata. Cris, ela parece uma pessoa histérica. Usam esses termos de uma maneira tão pejorativa que, na verdade, desqualifica o outro. E ninguém gosta de se sentir desqualificado. Então, um grande desafio para todos nós, é expressar desconforto. É expressar desconforto. E isso, gente, é um treino que às vezes até dentro do consultório é difícil. Porque às vezes o paciente diz assim, eu me sinto mal. E eu digo, mal como? Mal. Tem bem e tem mal. Eu me sinto mal. E a pessoa não consegue dizer como está se sentindo, porque ela nem aprendeu a olhar para os sentimentos. Isso é muito comum em homens, gente. Isso é muito comum em homens. Quando eu digo assim, como é que você está se sentindo? Eles dizem, eu me fecho. Eu digo, eu me fecho é um comportamento, é como você age. Você age se fechando. Mas como você se sente? Aí eles começam a dizer, me sinto fracassando, Cris. Quando meu parceiro vem com um rosário de queixa, de crítica, eu sinto que eu estou fracassando com ela. Elas me dizem, Cris, quando ele fica me criticando, se queixando, me cobrando, eu sinto que não vou dar conta. Eu sinto que o que eu faço não tem valor para ele. E aí, eles se olham de verdade. Aí eles começam a se escutar de verdade. Por quê? Porque aí eles começam a entender o que um e o outro realmente está sentindo. E geralmente eles dizem, eu não quero que tu fique triste. Eu sempre achei que tu fosse braba, mas não se dava conta que dentro tinha tristeza. A outra pessoa diz, eu não quero que tu se sinta fracassando. Sabe por quê? Porque eu reconheço que tu faz isso, que tu faz aquilo, que tu faz aquele outro, mas isso me chateia muito. O que chateia? Isto me chateia muito. A Angel diz que isso a gente faz muito no automático, sim, e o pior é que às vezes um funcionamento queixoso se torna automático. E a pessoa diz que ela quer discutir a relação, mas ela não está discutindo a relação. Ela não está conversando sobre as diferenças, sobre o que precisa ser
alinhado, ou sobre o que precisa ser regulado. Às vezes é só uma regulagem. É uma enxurrada de ladainha. Ladainha é aquela coisa que repete, 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 repete e repete. Então, vamos fazer uma combinação. Quando vocês forem discutir a relação de vocês, a primeira coisa é escolher um problema. Um problema. E ser específico nesse problema. Por que ser específico? Para evitar que esse problema busque um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas do rosário, né, que não vão ajudar no que vocês querem fazer, que é resolver. Um casal que quer discutir a relação, ele quer resolver. Só que muitas vezes ele não sabe como. Então agora você sabe. Procurando um momento adequado, procurando um lugar adequado, procurando palavras adequadas. Mas principalmente que vocês tenham bons olhos e boa vontade para tentar resolver o que tem que ser resolvido. De forma específica, com um problema de cada vez, né? Buscando dentro do possível, buscar soluções cooperativas. O que é uma solução cooperativa? Como nós podemos resolver isso tudo, né? E não fazer o outro um saco de pancadas. Vocês perceberam que a gente está hoje discutindo relação? Sem ofensa, com bom humor, né? Trabalhando os imprevistos, poder tornar mais leve. Mas, Cris, quando tal problema é só um? Eu não acredito em problema de só um. Eu não acredito em problema de só um. Porque se a gente é um casal e um é ou tem um problema, o problema é de dois. O problema é de dois. Não existe casamento ou relacionamento bom para um. Quando alguém me diz, Cris, eu não entendo como essa pessoa quis se separar, porque para mim estava bom. Será que estava bom mesmo, gente? Será que estava bom mesmo? Aí a pessoa começa a conversar comigo e ela começa a mostrar que um monte de coisas não estavam boas. Só que ou iam para debaixo do tapete, ou a pessoa não queria falar no assunto. A pessoa não queria falar. E é natural que a pessoa não queira falar, porque ela quer se defender, acreditando que vai vir ofensa, xingamento. Diz para um filho que tu quer conversar depois com ele. Ele vai ficar gelado. Ele vai ficar gelado. Né? Até meu neto, vou contar uma coisa engraçada para vocês. Meu neto, uma vez ele ligou para mim, pediu para minha filha que ele queria falar comigo. Aí minha filha me ligou e disse, olha, o Mateus quer falar com você. Daí me passou o telefone, eu digo assim, fala, amor da avó. Ele disse, vó, a mãe, ela fez isso. E ele fez uma queixa para mim. E eu disse para ele assim, tá bom, mas agora já passou, agora fica de bem. Mas diz pra mamãe que depois a vovó vai conversar com ela. Você sabe o que ele fez? Ele pegou o celular, ela me contou que ele pegou o telefone, né? Ele pegou o telefone e disse assim pra ela, depois ela vai ter uma conversinha com você. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Ele era um toquinho de gente. E ele usou a minha autoridade para dizer para ela que depois eu ia discutir a relação dela com ele, tendo uma conversinha com ele depois.
A minha filha achou a coisa mais engraçada do mundo e me contou. Em seguida, depois ela me ligou e disse: eu tinha que te contar que ele te deu essa autoridade da pessoa que vai conversar comigo. Você, no papel de mãe dela, vai conversar com ela. E claro que a minha filha achou muito engraçado. Mas se eu disser isso para um filho: você pode vir conversar comigo de tarde, nós vamos ter uma conversa, ele vai sentir um frio. Porque discutir relação, geralmente as pessoas têm como uma coisa pesada, como uma coisa difícil, como uma coisa ruim, quando na verdade é a grande possibilidade que você tem de falar como é que você se sente, de falar onde está doendo. Se eu pergunto para minha paciente ou para o meu paciente, onde dói? Uns dizem: ai, dói aqui, no estômago, como é doído. Às vezes diz: Cris, dói aqui, dói aqui. Ai, Cris, fica uma barulheira na minha cabeça. E o outro às vezes olha e diz: puxa vida, será que é por isso que a pessoa tem tanta enxaqueca? Ela está triste. Será que é por isso? Será que é por isso que ele tá sempre com dor de estômago? Porque tá pesado? Gente, a gente se ama. Cara, a gente se ama. Nós temos que dar um jeito de conversar e falar a verdade. E a verdade não é: eu tenho raiva de você. Eu sinto dor. Eu sinto tristeza. Eu sinto medo. E quando a gente tem medo de perder alguém que a gente ama, ou quando a gente tem medo de perder o amor dessa pessoa pela gente, às vezes a gente ataca. É engraçado, né? O que a gente mais quer é se aproximar, né? O que a gente mais quer é se conectar, e o que a gente faz é atacar. Né? Então, tem um cara chamado Gottman, e o Gottman tem um instituto que estuda casais. Ele diz que na interação do casal, a gente tem que ter uma matemática de 5 por 1. O Gottman diz que para cada situação na vida tem que ter 5 coisas positivas para uma negativa. Então, uma queixa, 5 coisas positivas. Uma tristeza, 5 pontos de alegria. Uma DR difícil, 5 programas legais para unir, para juntar, para aliviar. 5 por 1. 5 por 1. Né? Porque tu não quer só que teu casamento simplesmente siga. Alguém aqui quer que um relacionamento simplesmente siga? Não, aqui não tem gente que quer que o relacionamento simplesmente siga. Não tem colega que queira simplesmente, né? Se praticarmos esse 5 por 1 é o ideal. Sim. E sabe o que mais, André? Quando eu tive no Vietnã, há 3 anos atrás, eu fui atravessar uma rua. E nessa rua, vinha 6 entroncamentos. Não tinha rotatória, não tinha semáforo sinaleira, tá? E eu tinha que atravessar a rua, eu e meu marido. E eu pensei: como é que nós vamos atravessar? Porque era carro, bicho, milhões de motinhos, O que tu puder imaginar se cruzando, parecia banda. E milhões de buzinas.
Bip, 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 aqueles bip, bip, bip. Mas não era um bip, bip, bip do tipo, sai da frente. Era, dá licença, tô passando, com licença, por favor, cuidado. Era essa. E aí, eu disse, Shen, que coisa inacreditável isso, porque eu atravessei a rua, sabe como? Vem! Peguei meu marido pelo braço e fui atravessando. Por quê? Porque eu tinha visto 3 meninas fazerem a mesma coisa, elas foram atravessando, batendo papo. Eu tenho isso filmado e gravado. Elas foram conversando, batendo papo, elas foram atravessando, 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 e aquilo parecia uma banda, com os carros se cruzando, as motinhos se cruzando, era uma coisa incrível. E eu digo, Shen, como é que isso não dá briga, não dá confusão? Sabe o que ele me disse? Esse Cris, aqui no Vietnã, a gente tem uma filosofia, eu aprendi várias com eles, várias. Uma delas é, eu cedo 1 para ganhar 10. Eu cedo 1 para ganhar 10. Na grande maioria das vezes a gente não quer ceder nem meio. Mesmo quando a gente percebe que a gente pode ganhar. Né? Ontem eu falei numa disputa, eu falei que é muito bom ser 2 perdedores felizes. Com ninguém marcando ponto, com ninguém tendo razão, simplesmente um casal juntos conseguindo chegar a um acordo. DR, gente. DR implica em poder ceder para poder ganhar. DR significa poder falar, mas poder principalmente ouvir o outro. Mas ouvir com boa vontade, ouvir com bons olhos, não na defensiva. Mas se você vem toda armada, se você vem com um armamento pesado, aí não tem conversação, aí já tem defesa. Aí já tem defesa. Bom, exercite flexibilidade. A palavra flexibilidade, ela significa capacidade de adaptação. E escrevam o que eu falo e levem para a vida de vocês. Quanto mais mandona você foi, quanto mais rígido você for, quanto mais você querer que as coisas sejam do teu jeito, mais você vai sofrer. E provavelmente, mais você vai perder. Quanto mais tu exercitar a tua flexibilidade, sabe elástico? Mais você vai ter jogo de cintura para com as coisas. Mas é claro, gente, às vezes o elástico cansa. Às vezes o elástico cansa ou arrebenta. Mas aí é assunto para outra live. Muito obrigada. E galera, vai lá no Telegram, porque o Esquadrão do Amor agora tá lá. E eu vou começar a postar coisas para vocês, ok? Gente, um beijo enorme para vocês.